Hoje vamos responder uma pergunta que divide torcedores há anos. Quem foi melhor, Lampard ou Gerrard? Duas lendas do futebol inglês, dois capitães, líderes natos, com estilos diferentes, mas com uma coisa em comum, marcaram uma geração inteira de fãs de Premier League. Para chegar a uma resposta justa, vamos usar critérios claros, números, características do jogador, relevância mundial, títulos, prêmios individuais, importância para a equipe e poder de decisão. Então presta atenção, porque os números não mentem. Números do Steven Gerrard. Na carreira, 863 jogos disputados, 212 gols marcados, 193 assistências, 405 participações diretas em gols. Por clubes, 749 jogos, 191 gols, 170 assistências, 361 participações em gols. Pela seleção inglesa, 114 jogos, 21 gols, 23 assistências, 44 participações em gols. Em finais, disputou 14 finais oficiais, marcou 5 gols em finais, deu 1 assistência em finais, 6 participações diretas em gols em decisões. Infelizmente também fez um gol contra em final. Steven Gerrard foi o coração do Liverpool por mais de uma década. Capitão, líder dentro e fora de campo, símbolo máximo de raça e entrega. Jogava como meio-campista box-to-box, aparecia para defender, para armar o jogo e para finalizar. Era decisivo, conhecido por fazer gols importantes em momentos cruciais. Taticamente, Gerrard era mais versátil que Lampard, atuou como segundo volante, meia central e até mais avançado quando o time precisava. Seu poder de marcação, combatividade, passes longos e chutes de fora da área eram marcas registradas. Além disso, era visto como o jogador que carregava o time em situações difíceis, principalmente em uma época em que o Liverpool não era o superclube bilionário que é hoje. Características em que Gerrard é superior a Lampard. Marca melhor e é mais agressivo na defesa. Mais versátil taticamente, podendo mudar de função dentro do jogo. Mais físico, com grande resistência e força para dominar o meio-campo. Mais influência emocional, um capitão que levantava a moral do time. Chutes de longe mais poderosos, famoso por gols de fora da área. Números do Frank Lampard. Na carreira, 1011 jogos disputados, 301 gols marcados, 185 assistências, 486 participações diretas em gols. Por clubes, 905 jogos, 272 gols, 173 assistências, 445 participações em gols. Pela seleção inglesa, 106 jogos, 29 gols, 12 assistências, 41 participações em gols. Em finais, disputou 20 finais oficiais, marcou 3 gols em finais, deu 4 assistências em finais, 7 participações diretas em gols em decisões. Frank Lampard foi o motor do Chelsea, um meio-campista moderno e um dos maiores artilheiros da história do clube, mesmo jogando no meio. Era famoso pelo timing perfeito de chegada na área, sempre aparecendo de surpresa para marcar gols. Sua leitura de jogo ofensiva era absurda. Jogava mais adiantado que Gerrard, atuando principalmente como meia central ou meia ofensivo, e se destacava pela regularidade absurda, sempre entregava gols e assistências temporada após temporada. Também tinha bom passe curto, visão de jogo para quebrar linhas, e era peça-chave em times fortes taticamente. Lampard brilhou justamente na era mais vencedora do Chelsea, deixando seu nome na história do clube. Características em que Lampard é superior a Gerrard. Mais artilheiro, com média de gols superior para um meio-campista. Melhor chegada na área, com timing mortal para finalização. Maior regularidade ofensiva, sempre entre os líderes de gols. Mais letal em bolas paradas, principalmente pênaltis e faltas. Mais eficiente em jogos grandes, somando gols decisivos em títulos históricos.
Agora que já vimos os números, é hora de falar de uma parte que pesa muito na comparação entre grandes jogadores: os títulos que conquistaram, o peso que tiveram nessas conquistas e também quais prêmios individuais levaram ao longo da carreira. Títulos: Steven Gerrard. Steven Gerrard, apesar de ser uma lenda, jogou grande parte da carreira em um Liverpool que não era dominante como é hoje. Mesmo assim, ergueu taças históricas. Principais conquistas: UEFA Champions League 2004-05, com aquela final épica contra o Milan, virada histórica em Istambul, Gerrard fez gol e foi eleito o melhor em campo. Copa da UEFA 2001. 2 Fan Cups, 3 Copas da Liga Inglesa, 2 Supercopas da Inglaterra, 2 Supercopas da UEFA. No total, Gerrard venceu 8 títulos de relevância internacional ou nacional, mas o que torna isso gigante é o peso dele em cada conquista. O maior exemplo é Istambul. O Liverpool perdia por 3-0 no intervalo, Gerrard marcou o primeiro gol, incendiou o time e mudou a história da final, um dos maiores momentos individuais do futebol europeu. Outro título icônico foi a Fan Cup de 2006, conhecida como a Final de Gerrard, onde marcou 2 gols, incluindo um chute antológico nos acréscimos, empatando o jogo e levando para os pênaltis. Ou seja, Gerrard tinha menos títulos, mas foi decisivo em praticamente todos os troféus importantes que ergueu. Títulos: Frank Lampard. Frank Lampard viveu a era mais vitoriosa da história do Chelsea. Foi peça-chave no time que saiu de coadjuvante para potência europeia. Principais conquistas: 1 UEFA Champions League 2011-12A, 3 Premier Leagues 2004-05, 2005-06, 2009-10, 4 Fan Cups, 2 Copas da Liga Inglesa, 2 Supercopas da Inglaterra, 1 UEFA Europa League. Ou seja, Lampard venceu 13 títulos de peso, incluindo a tão sonhada Champions, Premier Leagues históricas e vários títulos domésticos, quase sempre sendo protagonista em gols, assistências ou decisões. Por exemplo, na Premier League de 2004-05, Lampard foi o motor do meio-campo no Chelsea campeão com Mourinho. E na final da Champions de 2012 levantou a taça como capitão. Agora nos prêmios individuais. Principais prêmios do Gerrard: melhor jogador da final da Champions 2005, melhor jogador da Fan Cup 2006, vários prêmios de melhor jogador do Liverpool em temporadas diferentes, 8 vezes eleito para o time do ano da Premier League, 1 vez eleito para o time do ano da UEFA. Principais prêmios do Lampard: 1 vez FIFA World Player, segundo lugar em 2005, só atrás do Ronaldinho Gaúcho. 3 vezes eleito para o time do ano da Premier League. 1 vez eleito para o time do ano da UEFA. Maior artilheiro da história do Chelsea, um feito absurdo para um meio-campista. Diversos prêmios de jogador da temporada pelo Chelsea. Nessa parte, Lampard leva vantagem clara em quantidade de títulos, especialmente por ter 3 Premier Leagues e uma Champions mais recente. Mas Gerrard foi mais decisivo individualmente em finais históricas. Poucos jogadores podem dizer que mudaram tanto uma final quanto ele fez em Istambul ou na Fan Cup 2006. Nos prêmios individuais, Lampard teve mais reconhecimento mundial com o 2º lugar na FIFA World Player, enquanto Gerrard brilhou mais em momentos pontuais, mas sem um top 3 em prêmios mundiais. Agora chegamos na parte que vai além dos números e das taças. Qual foi o impacto real de Gerrard e Lampard dentro de campo? Quem foi mais importante pro time? Quem decide a mais quando tudo parecia perdido? E quem teve mais relevância mundial fora da Inglaterra? Importância para a equipe: Steven Gerrard. Gerrard foi a alma do Liverpool por 17 anos. O clube teve fases complicadas, com elencos limitados, e mesmo assim ele mantinha o time competitivo. Era o capitão incontestável, referência técnica e moral. Gerrard era o jogador que carregava o time nas costas, organizava o meio, defendia, armava e ainda chegava para decidir. Tanto é que, mesmo sem um super elenco, o Liverpool conquistou uma Champions League e uma Fan Cup praticamente nas costas dele.
Frank Lampard. Lampard foi o motor ofensivo do Chelsea na era mais vitoriosa da história do clube. Ele não carregava o time sozinho, mas era o cara mais confiável para aparecer na hora certa, temporada após temporada, entregava gols e assistências em alto nível. Mesmo em um elenco cheio de estrelas, Lampard foi indispensável, ninguém superou sua regularidade, e nenhum outro meio-campista inglês marcou tantos gols por um único clube. Ele foi o cérebro ofensivo que deu cara ao Chelsea campeão. Agora no poder de decisão. Gerrard. Poucos jogadores foram tão decisivos em finais como Gerrard. A virada de Istambul é histórica. A Fan Cup de 2006 é histórica. Gerrard era aquele cara que se recusava a perder, mesmo quando tudo parecia impossível. Lampard também decidiu, marcou gols em finais, converteu pênalti sob pressão, ergueu a Champions de 2012 como capitão. Era confiável em jogos grandes, mas Gerrard talvez tenha momentos mais lendários quando o time mais precisou. Em relevância mundial, Gerrard, ícone de lealdade, respeito e raça. Inspirou milhões como símbolo de um clube tradicional. Mesmo sem Premier League, é lembrado como lenda. Lampard, mais reconhecido internacionalmente pelos prêmios, top 2 no FIFA World Player, símbolo de um Chelsea dominante na Inglaterra e na Europa. Mas agora, quem foi melhor? E agora, a pergunta final, quem foi melhor? Se a gente olha só os números, Lampard vence, mais gols, mais títulos, mais prêmios globais. Mas quando a gente junta isso com peso emocional, poder de decisão e influência dentro de campo, Gerrard ganha pontos que não aparecem na estatística. Foi mais heróico, mais decisivos em situações impossíveis, e mais versátil taticamente. No fim, essa disputa é um empate para a história. Lampard foi o meio-campista artilheiro e regular que todo técnico quer. Gerrard foi o capitão guerreiro que todo torcedor sonha ter. Mas se eu tivesse que escolher um nome, pelo conjunto de regularidade, títulos e impacto ofensivo, Lampard leva uma pequena vantagem. E para você, quem foi maior, Lampard ou Gerrard? Comenta aqui embaixo, manda esse vídeo para aquele amigo que ama essa discussão e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais batalhas épicas como essa.